Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Eu estou aqui para falar com você. Falar com você de coração aberto. Isso mesmo, coração totalmente despojado, um coração aberto. E tudo que eu vou falar aqui é com a única intenção de lhe ajudar. E eu vou explicar por quê. Eu gostaria até que você preparasse a sua Bíblia e abrisse em Filipenses, capítulo 4. A Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Tá bom? E eu vou explicar depois por que você abriu a Bíblia em Filipenses, capítulo 4, e por que eu vou contar a minha história, vou falar tudo aqui da minha história. E eu acredito que você vai entender, porque você tem o Espírito Santo e certamente o Espírito Santo vai lhe dar o discernimento. Antes, eu gostaria de lhe pedir que você desse o like no vídeo, que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas também, é muito importante, tá? Veja só, eu coloquei na capa desse vídeo uma foto minha. Em 1977, eu estava com 10 anos nessa foto. E com 10 anos, se eu não me engano, na foto está que eu estava na segunda série, porque nós começávamos primeiro a estudar numa escola que ficava lá no Morro da Formiga, porque eu sou do Morro da Formiga. Se você quiser depois pesquisar, você pode pesquisar o que é o Morro da Formiga no Rio de Janeiro. É uma comunidade, chamada hoje uma comunidade. E depois nós descíamos para a escola que ficava no asfalto. Nós chamávamos o asfalto na rua. Então, em cima era uma escola chamada Brito Brota, ou Broca, uma coisa assim, Brito Brota, ou Broca, uma coisa assim. E embaixo era Soares Pereira. Muito bem. Com 9 anos de idade, o meu pai, Alfredo Paulo, ele saiu de casa. Ou seja, foi viver com uma outra pessoa, deixou a minha mãe. E nós já éramos eu, sou mais velho, a Ivone, minha irmã, a Cláudia e a Cristiane. Já éramos 4, tá? Depois veio a Alessandra, mas a Alessandra é filha da minha mãe, mas com outro homem. E veio também a Sabrina, que é que a minha mãe adotou. Então era eu, Ivone, Cláudia e Cristiane. E aí com 12, 13 anos, sem o pai, enfim, com muita dificuldade financeira dentro de casa, porque minha mãe tinha que sustentar os filhos, né? No caso, eu, Ivone, Cláudia e Cristiane, 4 filhos. E então ela saía para fazer faxina, né? Ou seja, limpeza na casa de pessoas, na rua, no asfalto, né? Que nós chamávamos, e nós ficávamos esperando ela trazer alguma coisa para comer. Bom, e ali na comunidade, eu me envolvi, ainda muito jovem, comecei a usar maconha, comecei a usar esse tipo de drogas. Maconha, praticamente maconha. Não bebia, era mais usando a maconha. E o que aconteceu? Minha mãe, então, ela conheceu a instituição. Ela conheceu a instituição depois de um tempo e queria que eu fosse para a instituição. Eu fui uma vez para agradar ela, porque ela queria que eu me libertasse da droga, da maconha. E o que aconteceu? Eu, depois, talvez com 17 anos,
talvez por aí com 17 anos, eu fui para a instituição. E eu até então não via mais o meu pai, não vi mais o meu pai. E aí, na instituição, foi que eu comecei ali, como todos começam, né? Participando de correntes, de libertação, depois grupo jovem, enfim. E ali eu conheci a Tereza. A Tereza foi a minha primeira namorada na igreja. Eu me casei com ela, com 21 anos. Me casei e ela com 20. Quando solteiro ainda, eu ainda estava na instituição como solteiro, eu já tomava conta de uma denominação. A primeira denominação que eu tomei conta foi, o primeiro templo que eu tomei conta foi no Rio de Janeiro, na Conde de Baipendi 44, no Flamengo. Era uma igreja, um templo muito frequentado, dava muita gente. Cheguei a fazer reuniões ali no Largo do Machado também, em praça ali no Largo do Machado, quem é do Rio de Janeiro conhece. E o que aconteceu? Logo a minha esposa ficou grávida. Ela talvez com 21, porque logo que casou, assim, logo que casamos, ela ficou grávida. E era gêmeos. E nós fomos transferidos para São Paulo, para uma igreja numa rua chamada Xiririca, lá na Vila Carrão. Quem é de São Paulo conhece. Eu com 22 anos e ela com 21 por aí. E ela grávida de gêmeos. Eram duas meninas, nós já tínhamos escolhido o nome delas. Uma se chamaria Ana Karen e a outra Ana Cristina. Eu não tinha carro naquela época e eu tomava conta de uma igreja no Cambuci. Ou seja, morava na Vila Carrão e morava no Cambuci. Quem é de São Paulo sabe. Eu pegava aquele ônibus, o elétrico, até o centro, na Sé, e depois eu ia para o Cambuci. Então nem sempre a Tereza ela ia, tá? Ela ficava mais em casa, porque, enfim, ela estava grávida. E às vezes quando ela ia às vezes sozinha, ou ia mais cedo, enfim. Ou seja, aconteceu dela ter uma queda, assim, aí ficou complicada a gravidez. Eu lembro que uma vez eu cheguei em casa e ela não estava em casa. Eu falei assim, mas ela não está em casa? E perguntei à vizinha. A vizinha falou assim, olha, ela começou a sangrar e chamamos uma ambulância e ela foi para o hospital. Tudo bem. Foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida, talvez, que eu lembre, né? Já chorei muito e às vezes choro ainda devido a algumas situações. Mas esse dia eu lembro que eu chorei porque depois de acho que assim, um dia mais ou menos, ela no hospital, ou no mesmo dia, eu vejo ela vindo assim, uma enfermeira trazendo ela na cadeira de rodas. E aconteceu que eu chorei vendo ela na cadeira de rodas, porque eu pensei que alguma coisa tivesse acontecido com ela, que ela não pudesse mais andar, alguma coisa assim, e eu chorei bastante. Só que, na verdade, o que aconteceu foi que, com 7 meses, as crianças saíram, enfim, estourou a bolsa, aquela coisa toda, e uma nasceu morta, e a outra ficou 24 horas viva. Aí eu me lembro que eu enterrei uma na sexta ou no sábado, enterrei ali no cemitério de Vila
acho que é Vila Formosa, em São Paulo. Aí enterrei uma na sexta ou no sábado, uma coisa assim. E lembro que depois eu fui enterrar outra que tinha morrido no domingo, depois da reunião, depois do culto que eu fazia. Vou enterrar outra. Um caixãozinho pequeno, assim, caixãozinho branco, pequenininho. E só eu ali para enterrar, ninguém mais. Só eu para enterrar. Eu tive essa experiência de perder, assim, ter essa perda logo com 22 anos. 22 anos. E depois a gente não quis mais filhos. Não quisemos mais filhos, até que adotamos o Lucas. Eu já tinha 30 anos quando eu adotei o Lucas. E falando ainda do meu pai, quando ele saiu de casa, eu só fui ver o meu pai depois, acho que uns 15 anos depois que ele foi me visitar. Eu tomava conta da abolição no Rio de Janeiro, tomava conta do estado do Rio de Janeiro. E depois, quando eu estava em Brasília, eu fui enterrar ele no Rio de Janeiro, que ele morreu. Eu acho que no ano de 97, por aí. Talvez as datas eu não consiga agora lembrar muito bem. Eu tive essa experiência também de perder o pai, de ser filho de uma mãe que lutou muito para criar a gente, com muita dificuldade. Tive essa experiência, saindo de uma comunidade da favela, e tive a experiência de conhecer o Brasil todo, né? Tive essa experiência, conheço todos os estados do Brasil. Eu morei no Amazonas, morei no Rio de Janeiro, morei em São Paulo, morei no Rio Grande do Sul, morei em Santa Catarina, morei em Minas, morei em Brasília, e visitei todos os estados. Conheço Vitória, conheço Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, conheço o Nordeste, enfim, visitei todos os estados, tive essa experiência. E tive também a experiência de vir para Portugal e conhecer também, antes de vir para Portugal, eu conheci também o Peru. Eu fui também lá, trabalhei lá como líder lá no Peru. Guatemala, também fui líder lá na Guatemala. Inclusive na Guatemala, quando eu fui, eu não tinha nem 30 anos ainda. Fui para o país sem saber falar o idioma, o espanhol. Levei comigo mais 3 casais e não sabíamos nada, e enfim, morávamos juntos para fazer o trabalho lá, desenvolver a igreja, quer dizer, a instituição crescer, desenvolver. E tive essas experiências. E outras experiências também, por exemplo, quando vim para Portugal, eu conheço, enfim, vários países. Vou citar aqui alguns que eu conheço. Vinha, por exemplo, lá mesmo na América Central, conheci Honduras, conheci, por exemplo, México, já estive também na Argentina, Uruguai não, Chile também não, mas conheço esses países lá. Estados Unidos também conheço, já estive nos Estados Unidos. Eu tive essas experiências também de conhecer, por exemplo, na Europa, conhecer Rússia, conhecer Polônia, conhecer Itália, Espanha, Suíça, que mais? Conhecer a França. Experiência. Israel, já fui umas 20 vezes em Israel, talvez. Acho que até mais de 20 vezes em Israel. Talvez algum país aí, por exemplo, conheci a África do Sul, conheci Cabo Verde,
já tive experiência, sabe, meu irmão, minha irmã, de frequentar os melhores hotéis, os melhores restaurantes, as melhores roupas. Tive essa experiência de muito dinheiro, milhões de dólares, ter acesso a milhões de dólares. Estou falando milhões mesmo de dólares, tá? Hotéis 5 estrelas, 7 estrelas, restaurantes caríssimos, cruzeiro, por exemplo, hotéis em Alpes suíços, hotéis, por exemplo, em Veneza, hotéis na França, hotéis também na África do Sul, de 7 estrelas na África do Sul. Experiência de fartura, experiência de abundância, experiência nesses lugares, né? Roupas, restaurantes, hotéis, enfim. Talvez algum país aí eu tenha deixado passar, porque eu não tenho nada aqui anotado, eu estou falando mesmo do coração, e você vai entender por que eu estou falando isso. Tive na Venezuela também, tomando conta da Venezuela, experiência lá com Hugo Chávez, foi quando ele morreu, 2012, ele morreu, Hugo Chávez morreu, as eleições lá, enfim, tive aquela experiência também do que é viver num regime assim, dessa forma, dessa maneira. Tive a experiência de ser honrado, sabe, onde eu chegava, me recebiam, puxa vida, tá chegando aqui o Bispo Alfredo, tal, aquele banquete, fartura, abundância, e tive essa experiência de sair desse lugar, lá no Morro da Formiga, e chegar, puxa vida, a frequentar lugares como eu falei para você, Alpes suíços, enfim. E tive a experiência de ser honrado, sabe? Ser honrado, puxa vida. E também a experiência de ser humilhado. Também tive a experiência de ser humilhado. Quando eu errei com a minha esposa, eu fui à frente de todos os pastores no Rio de Janeiro. Fui à frente de todos os pastores em conferência para todo mundo. Eu ali e a minha esposa do lado, confessando o meu erro. Não entrei muito em detalhes, não queria entrar em detalhes, mas confessei que tinha errado, que tinha falhado. E fui até mesmo no hotel onde tinha acontecido uma situação, lá em Santa Catarina, no Hotel Majestic. Fui lá falar com as pessoas lá, pedir perdão, mas isso não foi suficiente para ter o perdão do homem. Não foi suficiente. Até eu lembro que a minha esposa, ela teve que gravar um vídeo, eu ainda tenho esse vídeo no canal, ela estava do lado do Lucas, ela falou assim, eu vou gravar um vídeo, porque eu não aguento mais essas pessoas falando do teu pecado, do teu erro. E ela gravou um vídeo dizendo que tinha me perdoado, e até quando as pessoas iriam continuar falando do meu erro. Porque realmente o homem não esquece. O homem não esquece. Eu tive essa experiência também de ser humilhado, de ser assim, abandonado por todo mundo, sabe? Aqueles que eu pensava que eram amigos, tinha uma lista imensa de pessoas no meu telefone, no meu celular, e de uma hora para outra, sim, eu perdi o contato, ninguém mais queria falar comigo. Eu tive essa experiência também, de passar por isso. Eu tive a experiência também
de abrir uma instituição. Eu abri a instituição Igreja Cristã do Recomeço, abri, mas depois vi que eu estava indo para o caminho errado. Tive uma instituição física, né? Também tive a experiência, assim como eu tive a experiência de muito dinheiro, de fartura, eu tive a experiência também de voltar para Portugal. Eu lembro, eu tinha 35 euros. Tinha 35 euros. E o excesso de bagagem deu 34. Eu fiquei com euro. E viemos para Portugal, passamos aqui, fomos para a Suíça ficar com os irmãos lá, a Kate e o José Neto. Ficamos lá um tempo com eles, um casal formidável, formidável mesmo. Eu tive essa experiência também, de ter apenas 1 euro, Então, as experiências foram muitas e têm sido muitas. Por exemplo, agora eu tive essa experiência de perder a esposa, de acontecer uma tragédia dentro do meu lar, na minha casa. A minha esposa, eu encontrar ela morta dentro de casa. E eu suspeito o filho adotivo, que eu amo ele. E a experiência de perder alguém que eu vivi com ela 32 anos, casados, 32 anos. A experiência de ter um filho recluso, preso, num hospital prisional, com problemas psiquiátricos. Essas experiências todas na minha vida, muitas experiências. E agora eu estou vivendo uma outra experiência, sabe? Que é a experiência de morar sozinho, viver sozinho. Nunca morei sozinho. O tempo que eu vivi dentro da instituição ali, aquele período ali de solteiro, que eu morava no templo, mesmo assim tinha sempre alguém lá, um auxiliar também, enfim, uma pessoa que cuidava da comida, outra que, enfim, da roupa, a gente sempre tinha alguém que cuidava da roupa. Então hoje eu tenho essa experiência também do que é viver sozinho. Eu tive a experiência da lei, do que é viver na lei, e agora estou tendo a experiência do que é viver na graça. Eu tive a experiência do que é viver amargurado. Hoje eu tenho a experiência do que é o amor, do que é a graça, o amor, a reconciliação, o perdão. E estou dizendo isso para você, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei. Não sei mesmo se você está passando por uma situação de um drama familiar, se você está passando por uma perda de um familiar, ou se você está passando por um momento de solidão, você está sozinho ou sozinha, você está passando por um momento de escassez, que você não tem recursos econômicos. Eu, sinceramente, não sei o que você está passando. E acredito que foi o Espírito Santo que me fez pensar aqui nesse vídeo. Sabe por quê? Porque eu nunca pensei em abandonar a Deus, o Pai. Nunca pensei, nunca passou pela minha cabeça. Pelo contrário, todas as coisas que aconteciam comigo, eu sempre me apeguei mais a Ele. Eu sempre passei a confiar mais nele. Por exemplo, quando eu perdi as crianças, as 2 meninas, eu tinha 22 anos, eu estava começando na instituição, eu e ela, nós jovens, cheios de amor para fazer aquilo ali que nós acreditávamos.
eu vivia para ela para mim, enfim, e aconteceu aquilo de perdermos as crianças, as duas meninas. E eu, assim, senti, mas eu nunca vi aquilo ali como um castigo de Deus, eu nunca vi aquilo ali como como se fosse uma maldição, ou porque eu fiz isso e aí aconteceu aquilo. Eu nunca vi dessa forma, dessa maneira. Pode até ser que tenha sido, mas eu sempre acreditei, mesmo vivendo antes naquela situação, na instituição, eu sempre acreditei na soberania de Deus. Eu sempre acreditei que Deus está no controle de tudo. Isso sempre trouxe paz para o meu coração, mesmo nos momentos de ser honrado, nos momentos de ser humilhado também. Sempre tive isso dentro de mim, que Deus está no controle de tudo. Eu nunca pensei em me revoltar contra Deus. Aliás, uma coisa que a Teresa, depois que nós conhecemos o Evangelho da Graça, uma coisa que a Teresa sempre falou comigo, era assim, olha, ela me chamava de amor. Amor, uma coisa que muito me entristece é eu saber que um dia eu coloquei Deus na parede, que eu exigia de Deus, ó Deus, o Senhor tem que me abençoar, porque se o Senhor não me abençoar, o Senhor não é Deus. O Senhor tem que me curar, se o Senhor não me curar, porque o Senhor não é Deus, o Senhor tem que fazer isso, fazer aquilo. Como se Deus fosse o meu funcionário, como se Deus fosse o meu serviçal. Isso entristecia muito ela, entristecia imenso ela. Dela chorar todas as vezes que ela falava e lembrava disso. Porque na graça, nós não fazemos isso. Nós sabemos que as nossas orações, na verdade, elas expressam a nossa intimidade com Deus. Mas aquilo que nós temos que passar, nós vamos passar, não tem jeito, nós vamos passar. Por exemplo, eu lembro das duas orações que Jesus fez. A oração do Pai Nosso, ele disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E na oração do Getsemane, ele também, que não seja feita a minha vontade, né? Mas a tua vontade. Ele sempre expressava que o que prevalecia era a vontade de Deus, mesmo ele orando. A oração, ela não vai mudar, por exemplo, o que você tem que passar. Ela vai expressar a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento, e pode até trazer para você um conforto, um fortalecimento para você passar por aquilo. Mas jamais vai impedir que você passe por aquilo que você tem que passar. Então, isso conforta o nosso coração em saber que Deus está no controle, mesmo diante dessas situações difíceis, dessas situações complicadas. Eu não sei ainda o que eu vou passar na minha vida. Eu não sei o que eu vou passar ainda, quais as experiências que ainda me faltam passar. Mas eu passei por essas experiências e estou passando agora por essa de estar sozinho, de ter um filho num presídio. É uma experiência para mim totalmente nova, mas isso não me faz me revoltar contra Deus, ou até mesmo chegar diante de Deus e falar, Deus, onde foi que eu errei? Porque se eu procurar onde eu errei em vários lugares. Agora, e quando as coisas também estavam bem? Será que era porque eu estava fazendo as coisas certas? Bom, você pode até alegar assim, mas o que nós plantamos, nós colhemos. É verdade, está escrito isso. Mas, então, as coisas boas que aconteceram na minha vida foi porque eu plantei coisas boas, as coisas ruins porque eu plantei coisas ruins, tá bom? Mas eu nunca surpreendi Deus, mesmo nas minhas decisões. Deus nunca foi surpreendido por mim, mesmo nas minhas decisões, ele sempre soube do que eu ia decidir.
em termos de uma vida, né, aqui nesse mundo. Em relação à salvação, não. Então, essas experiências e outras talvez que eu tenha me esquecido aqui, outras experiências que eu possa ter deixado passar, mas eu estou trazendo isso aqui de coração aberto para você, sabe por quê, meu irmão? Porque eu quero que você não se revolte contra Deus. Eu quero que você não questione Deus. Eu quero que você entenda que nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós vamos passar por determinadas situações. E esse nosso corpo é carne, ele vai se fragilizando a cada dia. E as coisas que acontecem no nosso corpo, elas não têm nada a ver. Claro que se você, por exemplo, é uma pessoa que vai comer muito ou vai fazer alguma coisa que vai trazer malefícios para o seu corpo, é claro que você pode fazer isso. Mas, por exemplo, veja o caso daquele homem que nasceu cego, se eu não me engano, e os discípulos, eles tinham essa concepção que se a pessoa estava doente era resultado de algum pecado, de algum erro. E Jesus, pelo menos Jesus disse, olha, não foi o pai que pecou, não foram os pais, e nem ele que pecou, ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. Os apóstolos morreram com mortes trágicas, por exemplo, Estevão foi apedrejado, o próprio Jó passou por situações tão complicadas, tão difíceis. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Infelizmente, o evangelho que se prega hoje é um evangelho aonde a pessoa não pode sofrer, aonde o sofrimento sempre é do diabo, porque a pessoa fez alguma coisa errada, ou porque ela deu uma brecha. Peraí, qual foi a brecha que por exemplo, Paulo deu para ser decapitado? Qual foi a brecha que, por exemplo, Jó deu para que ele passasse pelo que ele passou? Qual foi a brecha que João deu para estar exilado numa ilha? Pedro para ser crucificado de cabeça para baixo? Ou seja, Jesus, ele não prometeu que nós teríamos aqui nesse mundo uma vida sem aflições. Ele disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E mesmo assim ele passou pelas aflições. Então eu estou contando um pouco aqui das minhas experiências para fazer esse apelo a você, para que você não se revolte contra Deus, você não questione Deus, creia na vontade de Deus, creia nisso, meu irmão, minha irmã, creia. Isso vai trazer paz para você, mesmo em meio a essa tempestade que você está vivendo. Mesmo em meio a essa tempestade que você está enfrentando, isso vai trazer paz para você. Agora, se você começar a achar que isso é uma injustiça, ou por que isso, por que aquilo, isso não vai trazer paz para você. E pelo contrário, isso vai até trazer uma certa angústia, uma certa tristeza para você. Por que eu pedi para você abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4? Fala a respeito da gratidão do apóstolo Paulo para os filipenses, que ajudaram ele numa situação em que ele estava precisando de ajuda, uma ajuda econômica que ele recebeu. Aí ele diz assim, Filipenses capítulo 4, versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente
em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele chegou a uma maturidade espiritual que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Eu não sei, eu acredito que eu não tenho ainda a experiência do apóstolo Paulo. Em tudo já tenho experiência. Mas contei algumas aqui das minhas experiências para você. E algumas delas bem trágicas. E algumas delas bem difíceis de serem enfrentadas. Mas nunca faltou paz dentro de mim. Nunca faltou segurança de que eu sou um escolhido de Deus, de que eu sou um eleito de Deus. Nunca faltou isso para mim. Nunca, 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 nunca. Tanto é que depois do acontecido da minha esposa, o vídeo que eu gravo, a primeira coisa que eu digo é: Deus não me deve satisfações. Ele não me deve. Até porque eu acredito que as promessas de Deus para a minha vida, elas são espirituais. E coisas boas e coisas ruins acontecem com todos. Não acontece só comigo, acontece com todos. O que Jesus disse? Que a diferença não é que o rio não vai transbordar, não é que o vento não vai soprar e bater com ímpeto. A diferença é que a casa permanece firme. E a casa sou eu sou a casa. Eu permaneço firme e vou permanecer firme. Mesmo que em algum momento da minha vida haja algum deslize, mesmo que em algum momento da minha vida alguma coisa não boa ou menos boa aconteça, mas eu vou permanecer firme. Porque hoje eu vejo isso, tudo que eu passei, tudo, eu vejo como experiência. Eu vejo como experiência. E isso não muda. E se muda, muda para mais o meu amor para com o Pai. Ele disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E sabe por que eu tenho essa paz dentro de mim? Porque eu creio que é Ele que me fortalece. É o Espírito dentro de mim que me fortalece. E eu sei que Ele fortalece você, meu irmão. Eu sei que Ele fortalece você, minha irmã. Você é forte. Você não imagina a força que você tem. Então, olhe as coisas dessa maneira, dessa forma. Olhe dessa forma, dessa maneira. Aqui, na Bíblia Viva, está assim: como estou grato e como louvo ao Senhor, porque vocês estão me ajudando novamente. Eu sei que vocês têm estado sempre desejosos para enviar-me o que podiam, mas por algum tempo não tiveram oportunidade. Não estou dizendo isso porque estava precisando, pois aprendi a viver satisfeito, tendo muito ou tendo pouco. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter tudo. Já aprendi o segredo para viver contente em toda e qualquer circunstância. Quer com o estômago satisfeito, quer na fome, na fartura ou na necessidade. Eu posso fazer todas as coisas que Deus me pede com a força que Cristo me dá. Mesmo assim, vocês fizeram bem em ajudar-me na minha dificuldade atual. Olha, meu irmão e minha irmã, essa é a graça. Essa é a força que a graça nos dá. A graça, quando conhecemos a graça, nós temos essa força dentro de nós, que nos dá
a condição de passarmos por essas situações sem perder a fé, sem perder a paz. O apóstolo Paulo, quando ele disse tudo posso naquele que me fortalece, é nesse sentido. Ele pode passar por qualquer situação. Ele poderia passar por qualquer situação, seja um problema de saúde, com alguém da família, seja a perda de um familiar, seja uma situação econômica difícil, seja a solidão, seja qualquer coisa. Ele está dizendo isso. Eu posso passar por tudo isso, porque eu sei que há alguém que me fortalece. Esse alguém é o Espírito. É o próprio Senhor Jesus, Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de nós, que está fortalecendo você nesse momento, que está enxugando as suas lágrimas nesse momento, como enxugou as minhas lágrimas em vários momentos mesmo, enxugou as minhas lágrimas e tem enxugado as minhas lágrimas. Não pense você que eu sou um super-homem, eu sou forte. Não, eu sou fraco, mas o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou fraco, mas tem alguém que me fortalece. E por isso eu estou aqui para dizer para você, tenha paz, não se desespere, passe isso para a sua família, passe isso para os seus amigos, passe isso. Eu contei um pouco aqui, quer dizer pouco, eu contei tudo aqui da minha vida. Minha vida é assim. Eu não tenho nada que esconder, eu não tenho nada que ocultar de ninguém. Uma coisa, quando eu entrei na instituição, depois de um tempo, eu bebia, cheguei a beber mesmo, bebida, vinho. Hoje eu não bebo mais, decidi, não bebo mais. Mas até nisso eu já tive experiência também. Muitas experiências. E hoje não bebo mais. Não que seja pecado você beber uma taça de vinho, enfim, não é. O pecado ou o erro está na embriaguez. O que eu já fiz também, já tive experiência disso. Hoje não mais. Então, em tudo, o apóstolo Paulo teve experiência. E ele pegou tudo aquilo que ele teve de experiência e usou para pregar a graça. Então hoje eu pego também tudo aquilo que eu tive de experiência para poder pregar o Evangelho da Graça. Se você acha, e aí você julgue, você faça o seu juízo, se você acha que eu tenho alguma condição de lhe ajudar em alguma coisa, eu estou à disposição para lhe ajudar. Por isso eu sempre deixo o meu WhatsApp, que vou dizer para você, eu não gravei, quer dizer, eu gravei, mas fico às vezes receoso de não falar o número correto, que é o sinal de mais, 351-934-354-376. Sinal de mais, 351-934-354-376. Se você acha que posso lhe ajudar em alguma coisa, quiser entrar em contato comigo, às vezes eu respondo com coisas simples, um ok, Deus continue lhe abençoando, isso, aquilo e tal, são respostas rápidas, porque são muitas pessoas, mas eu respondo.
E se você quiser também receber as orações que fazemos diariamente, eu tenho uma linha de transmissão onde eu mando as orações que eu faço todos os dias para as pessoas. Às vezes até 2 orações, uma de manhã, outra à noite, às vezes 2, e uma mensagem às vezes também pelo WhatsApp. Se você quiser, só você entrar em contato comigo. Mas eu não sei se isso lhe ajudou em alguma coisa. Eu tenho aqui no meu espírito, e tinha no meu espírito isso, que eu falando um pouco da minha experiência, poderia lhe ajudar em alguma coisa. Não sei se lhe ajudou. Porque eu não sei, talvez você esteja passando por situações piores do que eu já passei. Ou situações menores, né? Mas cada um tem uma estrutura. O que de repente para mim é insignificante, para você é muito sério. E causa algo dentro de você muito forte. E de repente o contrário também, de repente algo para mim que é muito forte, como foi o caso da perda da minha esposa, como foi a coisa trágica. Eu, por exemplo, eu tinha minha vida de um jeito e interessante uma coisa que eu vou dizer para você. Interessante uma coisa que eu vou dizer para você. As piores coisas na minha vida, que aconteceram na minha vida, que foi a perda, das crianças lá no início, e agora a perda da Tereza e essa situação com o Lucas, foram momentos na minha vida que eu, espiritualmente falando, e até assim com a Tereza, vivíamos momentos bons. Momentos bons. Então, assim, eu faço essa opção, eu prefiro deixar tudo na mão de Deus. Eu prefiro manter essa paz dentro de mim. Eu prefiro acreditar na soberania de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu até iria gravar um vídeo só falando sobre isso, mas eu quero já deixar aqui com você. Depois, acho que uns 3 dias, 4 dias que já tinha acontecido a situação, a tragédia na minha família, o Sérgio von Helder, o bispo Sérgio von Helder, ele me chamou no Mensas, porque ele sempre gostou muito da Tereza, a Tereza sempre gostou muito dele, da Kátia também, sempre gostou muito. Nós moramos juntos, enfim, e sempre tivemos assim uma amizade. E depois, por circunstâncias, ele saiu da instituição, e aconteceu aquela situação toda com ele, e perdemos assim um pouco o contato. Mas, depois do acontecido, uns 3 dias depois, ele me deu uma palavra. Sérgio von Helder, bispo Sérgio. Ele me deu uma palavra que está em Ezequiel, acho que eu já até falei com vocês aqui. Ezequiel 24. E aí eu pergunto para você, o que Ezequiel fez para acontecer isso na vida dele? Ele me deu essa palavra aqui. Ele disse assim, Alfredo, Ezequiel 24, capítulo 24, versículo 15. Ele me deu essa palavra. Enquanto muitos viam aquilo ali como um castigo, como uma maldição, isso, aquilo, outro, ele me deu essa palavra aqui. Você vê a diferença da pessoa, né? Quando ela tem amor, embora muitos acham que ele não tem, mas eu acho que às vezes os mais, entre aspas, brutos, ou aqueles que às vezes parecem ser mais frios, né? Às vezes são julgados por isso.
Eu mesmo sou muito julgado pela minha aparência, sabe? Sei lá, o meu semblante é um semblante sério, às vezes zangado. Então todo mundo pensa que eu sou sério, todo mundo pensa que eu sou zangado, né? O zangado, tal, sério. A pessoa que convive comigo sabe que eu não sou nada disso. Aliás, sou até uma pessoa muito espirituosa e gosto de às vezes fazer alguma brincadeira assim, com sadia. Mas ele me deu essa palavra aqui, Ezequiel 24, versículo 15 em diante. A viuvez de Ezequiel. Olha o que Deus fala para Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eis que as súbitas, quer dizer, súbitas, tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes, e não comas o pão que te mandam. Falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Ou seja, o próprio Deus disse para ele que ele iria ficar viúvo. E o Sérgio me deu essa palavra. E eu, assim, puxa vida, eu nunca tinha lido essa palavra. E essa palavra reforçou mais ainda aquilo que estava dentro de mim. E ele ainda disse assim: Alfredo, você ainda vai ajudar muitas pessoas. Você vai ajudar muitas pessoas. Você vai pregar o evangelho, você vai ajudar muitas pessoas. E embora hoje nós temos algumas divergências em termos de entendimento de algumas coisas, mas isso não interfere de termos essa amizade. Porque no essencial nós não discordamos de que a salvação ela só existe em Jesus. Isso nós não discordamos. Então isso que é importante. Eu cheguei a essa conclusão de que o importante é estarmos em acordo no que é essencial. Que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Que Ele é o Salvador. As outras coisas, elas são apenas circunstanciais. Mas o fundamental é isso, né? Então, assim como eu fui ajudado com essa palavra, eu creio que, assim, eu fiz isso. Eu até perguntei à minha mãe algumas coisas. Mãe, como é que... Quando meu pai saiu de casa, quando que eu comecei a estudar e tal... Porque eu falei assim, puxa vida, eu queria falar um pouco da minha experiência para essas pessoas, para que elas vejam que as coisas acontecem, mas o importante é manter-se ligado ao Pai, manter-se, sabe, apegado a Ele e continuar confiando na soberania dele e crer. Eu creio piamente nisso. Isso me traz uma paz, meu irmão, minha irmã, que você nem imagina. Uma paz tão grande. Olha, espero que eu tenha conseguido me ajudar de alguma forma, e se eu não fiz me ajudar, me desculpe, mas foi a intenção ajudar. A intenção é essa. Sempre ajudar, mesmo que seja com uma palavra, e deixar para você isso aí. Aproveite essas experiências, sejam elas boas ou ruins, para se apegar mais ao Pai, para se voltar mais para Ele e saber que Ele te ama, Ele não deseja o seu mal.
Nunca, 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 nunca. Nunca. Só que ele é espírito. E nós somos carne, enquanto estivermos aqui nesse mundo. O plano de Deus para a salvação foi Jesus morrer na cruz do Calvário. Sofreu o que sofreu. Esse foi o plano de Deus. Para o mundo é loucura. E muitas coisas que acontecem na nossa vida também parecem loucuras. Porque de um dia para o outro a nossa vida muda. Né? Parece que tudo muda, vira de cabeça para baixo as coisas. Mas mantenha aí a sua confiança, a sua fé, tá? Que Deus continue lhe abençoando. Se quiser entrar em contato comigo, tá aí o WhatsApp que eu vou deixar na descrição do vídeo e também aí nos comentários e no chat, tá bom? Forte abraço a todos e vamos em frente.